60. Pinte hoje a sua obra-prima. Pense no seu dia como a tela em branco de um pintor. Se você passar o dia inteiro aceitando tudo que outras pessoas e as circunstâncias forem jogando nessa tela, provavelmente verá uma mistura de manchas e respingos onde deveria haver arte. Se essa imagem bagunçada perturbar o seu sono, você começará a manhã seguinte num estado de fadiga e incerteza. Em consequência, sua tela ficará ainda mais borrada com formas que você não aprecia e cores que nunca escolheu. Pensar no seu dia, como a tela de um artista, vai torná-lo mais consciente do que acontece com você quando sua mente é inundada com piadas da internet, fofocas, notícias sensacionalistas e outras coisas que nada acrescentam. Também lhe dará a liberdade de que precisa para escolher melhor. Quanto mais conscientes somos do nosso poder de pintar o que quisermos na nossa tela, menor a possibilidade de passarmos a vida como uma vítima das circunstâncias. Muitos de nós nem têm noção dessa apatia. Lemos qualquer coisa que nos indiquem, ouvimos qualquer música que esteja tocando no rádio, comemos qualquer comida que fique pronta rápido, damos uma olhada no que quer que apareça na internet, falamos com qualquer pessoa que se dirija a nós, assistimos a qualquer coisa que esteja passando na televisão. Só nós mesmos somos capazes de mudar essa situação de passividade e pintar a tela do nosso jeito. O melhor curso que já fiz sobre gestão do tempo foi ministrado por Dennis Deaton. Seu ponto principal é o seguinte: não podemos administrar o tempo, podemos apenas administrar a nós mesmos. Limpe sua mente desse excesso de tralhas e remova os obstáculos no caminho para o sucesso, disse ele. Embora a maioria dos cursos de gestão do tempo se pareça mais com aulas de engenharia, Deaton captou o espírito do artista em sua forma de ensinar. Suas recomendações para gerenciar o dia são sempre baseadas na criação de objetivos e em vivenciar as visões que você imaginar. Acorde e visualize seu dia como uma tela em branco. Pergunte a si mesmo: quem é o artista hoje? O acaso ou eu? Se eu sou o artista, como vou pintar o meu dia? « 61. Respire bem e oxigene o cérebro. Parte da preparação de Bob Fischer para a partida do Campeonato Mundial de Xadrez contra Boris Spassky incluía nadar todo o comprimento da piscina sem pegar ar, todos os dias. Ele sabia que, à medida que as partidas de xadrez fossem avançando até tarde da noite, o jogador com o cérebro mais oxigenado teria a maior vantagem mental. Quando derrotou Spassky, muitos se surpreenderam com a capacidade da mente dele de se manter afiada até tão tarde no final das partidas, quando ambos os jogadores deveriam estar completamente exaustos. O que mantinha Bob Fischer alerta não era cafeína ou estimulantes, era sua respiração. Certa vez, o general George Patton, que comandou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, falou às tropas sobre o poder da mente. Ele também conhecia a ligação entre respiração e pensamento. Na guerra, como na paz, o homem precisa usar ao máximo a capacidade de seu cérebro, disse Patton. Ninguém jamais usou esse órgão em excesso. O cérebro funciona com oxigênio que vem dos pulmões, vai para o sangue e viaja até ele. Qualquer um pode dobrar a capacidade de seus pulmões. Fiquei sabendo dessa e de outras histórias de Patton por intermédio de Porter Williamson, que foi seu assessor jurídico. Ele me contou que frequentemente Patton parava em frente à sua mesa e perguntava: há quanto tempo você está sentado aí nessa cadeira? Levante-se e saia daí. Seu cérebro para de funcionar depois que você fica sentado por 20 minutos. Mantenha o corpo em movimento para ter uma boa circulação. É bom para o cérebro. Não há como manter a mente ativa quando o corpo está inativo. Esse princípio em particular, não pode haver mente ativa num corpo inativo, tornou-se a arma secreta de Bob Fischer para vencer o Campeonato Mundial de Xadrez. Quem poderia ter adivinhado que nadar debaixo d'água tornaria alguém um jogador de xadrez melhor? Certamente não o obeso e cansado adversário, Boris Spassky. Às vezes, tudo de que você precisa para se manter motivado é o ar que respira. Sair para dar uma corrida ou uma caminhada, ou simplesmente respirar fundo, dá ao cérebro o combustível necessário para se renovar e criar. « 62. Encontre um bom mentor. Após uma rodada decepcionante num campeonato, Tiger Woods costuma fazer uma aula de golfe com seu técnico. Quando eu soube disso, pensei:
Quem poderia ensinar a Tiger Woods, o melhor jogador do mundo? Mas isso foi antes de eu realmente compreender o valor de um mentor. Quem me ajudou nisso foi um jovem consultor chamado Steve Ardison. Ele me explicou que Tiger faz aulas não porque seu técnico seja um jogador melhor do que ele, capaz de lhe dar conselhos e dicas, mas porque é alguém que pode examinar o desempenho de Tiger Woods objetivamente. Steve Ardison transformará em arte sua capacidade de chegar a uma empresa e ver as coisas de forma objetiva. Na verdade, sua percepção ia mais fundo. Ele tinha um poder quase paranormal de identificar o que estava errado. Era um talento que podia aplicar também em relação a indivíduos, mas só aqueles que estivessem preparados para os rigores das suas orientações. Steve me ajudou a entender algo que vive dentro de todos nós, algo que chama de a voz. Quando você acorda de manhã, a voz já está lá, dizendo-lhe que está muito cansado para levantar ou doente para ir trabalhar. Durante uma reunião de vendas, quando você está prestes a dizer algo audacioso para o cliente, a voz pode lhe aconselhar a não ir em frente. O segredo não é ignorar ou negar a existência dessa voz, disse Steve. Porque ela está lá, dentro de todos nós. No entanto, você não deve obedecer a algo que o impede de progredir. Pode simplesmente negar o que ela diz e até ridicularizá-la. Quando aprender a debater com suas próprias dúvidas, você começará a retomar o controle sobre sua vida. Muitas vezes eu estava no meio de um grande projeto de trabalho e pedia que Steve se reunisse comigo por 1 hora. Depois de me escutar por alguns minutos, ele quase sempre já via imediatamente o que estava faltando no meu comportamento. Perguntava: "Você está disposto a aceitar meus conselhos e orientações?" E eu dizia que estava ansioso para isso. Então ele me falava com toda a honestidade o que tinha percebido. Eu nem sempre gostava de ouvir as críticas, mas sabia que crescia com todas elas. Sua técnica de coaching era tão impactante que às vezes me lembrava de um incidente que aconteceu comigo quando era menino e jogava beisebol na liga infantil. Eu havia machucado o joelho e o pai de um colega, que era médico, se ajoelhou ao meu lado para me examinar. "Tente dobrar a perna agora", disse ele, colocando as mãos gentilmente sobre o meu joelho inchado. "Não consigo", respondi. "Não consegue? Por que não?" "Porque já tentei e dói muito." O médico olhou para mim por um segundo e depois apenas disse: "Então deixe doer." Esse pedido me assustou, mas mesmo doendo muito, dobrei minha perna devagar, ainda fascinado por aquela solicitação do médico. Ele massageou meu joelho e informou ao meu pai que eu teria que fazer uma radiografia e ir ao pediatra, mas que não viu nada de grave. Naquele momento, tive consciência de que algo importante havia acontecido comigo. Depois de uma infância caracterizada por sempre evitar desconfortos de todo tipo, de repente percebi que poderia me machucar, e que isso não seria o fim do mundo. Talvez houvesse tanta coragem em mim quanto em qualquer outra pessoa, e fosse apenas uma questão de ter vontade de usá-la. Foi um incidente decisivo em minha vida, e não muito diferente da forma como Steve Ardison, como consultor de coaching, exigia que eu utilizasse recursos dentro de mim que eu não sabia que existiam. Steve é um excelente palestrante, um vendedor experiente, criativo e incansável, um atleta talentoso, além de ser ótimo pai e marido. Tenho muitos exemplos de como ele me orientou a alcançar os mais altos níveis de desempenho. Mas a maior lição que aprendi com ele foi a importância de ter um mentor ou coach. No momento em que você se abre para a experiência de receber coaching, já começa a contar com as mesmas vantagens de atletas, artistas e líderes no mundo inteiro. Você se torna mais responsável pela sua transformação. Os melhores profissionais de coaching nos mostram como analisar a nós mesmos. É preciso coragem para recorrer a um mentor, mas as recompensas podem ser enormes, principalmente quando ele o ajuda a fazer algo que antes você tinha medo de fazer. Permita a ele que seja honesto ao trabalhar com você e que lhe diga exatamente o que vê. Se você vencer o medo e se abrir de verdade, terá um ganho incrível em motivação e crescimento. 63. Nem sempre é bom se sentir em casa. Uma vez, quando Steve Ardison e eu discutíamos alguns dos velhos hábitos que me dificultavam a realização de objetivos profissionais, perguntei frustrado: "Mas por que eu faço essas coisas? Se sei que me prejudicam, por que continuo a agir assim?" "Porque elas são como a sua casa", disse Steve. "Quando faz essas coisas, é porque se sente confortável e em casa agindo assim.
A casa pode ser um lugar feio se não for conservada e bem cuidada para ficar bonita. Pode ser uma prisão escura e úmida, cheirando a maus hábitos e preguiça. Mas, por pior que seja o seu estado, não queremos deixá-la, porque nos sentimos seguros ali. Quando inspecionamos essa casa dilapidada mais de perto, porém, descobrimos que a segurança que sentimos é algo que está limitando nossos horizontes. Depois de compreender a metáfora que Ardison usou, imediatamente percebi que precisava me mudar da minha casa. Tinha que ir para um lugar melhor na vizinhança, para uma casa melhor, que pudesse abrigar os hábitos que me ajudariam a manter o foco nas atividades-chave para atingir meus objetivos. Com o coaching de Ardison, fui aos poucos me colocando nessa direção, até que as novas atividades passaram a ser naturais para mim, a casa onde sempre deveria ter vivido. Em seu romance brilhante Necessary Doubt, Dúvida Necessária, Colin Wilson criou o fascinante personagem Gustav Newman, que fazia muitas descobertas sobre os seres humanos. Em certo ponto da história, Newman diz: cheguei à conclusão de que as pessoas constroem personalidades para si mesmas assim como constroem casas, para se proteger do mundo. Elas se tornam suas próprias prisioneiras. E a maioria tem uma pressa tão grande para se esconder dentro dessas 4 paredes que acaba construindo a casa rápido demais. Identifique os hábitos que o mantêm preso. Descubra que personalidade você decidiu ter e aceite que ela pode ser uma construção feita às pressas, apenas para o manter protegido dos riscos e do crescimento. Assim que fizer isso, estará pronto para sair. Desenhe a planta e crie a casa que você quer. (64) Faça sua alma falar. Ninguém precisa sentir vergonha de falar sozinho. Se você quer entender o que está acontecendo na sua vida, nada melhor do que conversar consigo mesmo. Nenhuma outra pessoa tem tanta informação sobre seus problemas e ninguém mais conhece tão bem suas habilidades e seus talentos. E não existe alguém que possa fazer mais por você do que você mesmo. Muitos profissionais na área de psicologia e motivação pessoal recomendam o uso de afirmações. Você escolhe uma frase significativa e passa a repeti-la para si mesmo com frequência, como por exemplo: a cada dia, de todas as maneiras, estou ficando cada vez melhor. Embora afirmações sejam um bom primeiro passo em direção à reprogramação pessoal, eu prefiro conversas. Conversas têm um efeito mais rápido. Os 2 guias para conversas produtivas consigo mesmo que considero mais inspiradores estão nos livros Aprenda a Ser Otimista, de Martin Seligman, e Autoestima e os seus 6 Pilares, de Nathaniel Branden. Seligman oferece caminhos para questionar seu próprio pessimismo e criar o hábito do pensamento otimista. O livro de Branden tem inícios de frases provocativas para que o leitor as complete e chegue a insights profundos. Em vez de repetir para mim mesmo como um papagaio, sem pensar muito, estou ficando cada vez melhor. Deixo uma impressão mais forte na minha mente quando consigo argumentar logicamente e vencer o debate. Com um diálogo interno convincente, posso provar a mim mesmo que de fato estou me aprimorando. Uma coisa é tentar hipnotizar a mim mesmo por meio da repetição de palavras para aceitar algo, e outra é me convencer de que algo é verdadeiro. Branden sugere que iniciemos o pensamento criativo logo de manhã, perguntando a nós mesmos o que é bom na minha vida e o que ainda precisa ser feito. A maioria das pessoas não fala consigo mesma. Passa o dia escutando rádio, vendo TV, perdendo tempo com papo furado e se enchendo com as palavras e os pensamentos de outras pessoas. É impossível ficar motivado dessa forma. Uma boa conversa consigo mesmo, por outro lado, é uma valiosa fonte de entusiasmo. (65) Prometa a lua. Uma forma eficaz de se motivar é fazer uma promessa bastante arrojada para alguém de que você gosta, como um amigo ou colega de trabalho. Experimente prometer algo muito grande, que exigirá todo o seu empenho e toda a sua criatividade para concretizá-lo. Quando o presidente John Kennedy prometeu que os Estados Unidos iriam levar um homem à Lua, só o poder daquela promessa energizou a equipe inteira da NASA durante o tempo que foi necessário para cumprir o incrível feito. Em seu livro Lost Moon, Lua Perdida, sobre a missão Apollo 13, que deu origem ao filme com Tom Hanks, o astronauta de Lovell classificou a promessa original de Kennedy como absurda, mas a história mostrou como pode ser eficaz almejar algo além do razoável. No livro Paixão, Lucro e Poder, Marshall Silver conta que, certa vez, viu um outdoor em Las Vegas pago por um dono de cassino que queria parar de fumar.
O texto dizia: se você me flagrar fumando nos próximos 90 dias, eu lhe darei $100.000. Pode imaginar o poder dessa promessa? Uma vez, prometi a meus filhos que iria mandá-los para uma colônia de férias no Michigan. Eles já haviam ido uma vez e adoraram. Era bem cara, mas, quando fiz a promessa, eu estava bem financeiramente e tinha certeza de que poderia pagar. À medida que o verão se aproximava, porém, o dinheiro começou a faltar e precisei redefinir minhas prioridades. Passava mais tempo dando palestras gratuitas do que vendendo com comissão, e com isso o passeio das crianças parecia cada vez mais improvável. Lembro-me de conversar com meu filho Bob, na época com 8 anos, sobre como estávamos com pouco dinheiro, e talvez não fosse possível pagar a colônia de férias naquele ano. Ele estava no banco da frente do carro, e eu nunca vou me esquecer de sua expressão tristonha. Bob disse tão baixinho que mal pude ouvi-lo: mas você prometeu. Ele estava certo. Eu não disse que iria tentar nem que era apenas um plano, eu prometi. Naquele momento, fiquei tão emocionado que por fim eu disse: sim, eu prometi. E como você me lembrou de que foi uma promessa, vocês não perderão esse passeio. Farei tudo o que for possível. A primeira coisa que fiz foi mudar de emprego, e uma das condições para aceitar o novo trabalho foi receber um bônus de contratação exatamente no mesmo valor da colônia de férias. E a promessa foi cumprida. (66) Torne o dia de alguém perfeito. Para o técnico de basquete John Wooden, fazer de cada um de seus dias uma obra-prima não era apenas uma realização pessoal egoísta. Em sua autobiografia, ele mencionou um elemento vital para isso. Você não pode viver um dia perfeito sem fazer algo por uma pessoa que jamais será capaz de lhe retribuir, disse ele. Melhor ainda se você fizer o bem a uma pessoa que nem vai saber quem fez aquilo por ela. Isso leva a uma teoria minha, segundo a qual você pode criar sorte na sua vida. Não estou dizendo que a sorte é necessária para o sucesso, mas que pode ser um acréscimo bem-vindo. Você pode criar sorte para si mesmo ao criar sorte para outra pessoa. Se sabe que uma família está com problemas financeiros e dá um jeito para que um valor em dinheiro chegue à casa dela anonimamente, então você a tornou sortuda. Ao tornar alguém sortudo, alguma coisa vai acontecer na sua vida que também parecerá fruto da mais pura sorte. Não sei explicar como acontece e não tenho base científica para isso, portanto só posso sugerir a você que tente algumas vezes e depois veja se não vai se surpreender tanto quanto eu com os resultados. E não precisa envolver dinheiro, existem muitas outras coisas que podemos doar. Quando chegar a sua vez de ter sorte, você vai se sentir muito mais motivado, porque entenderá que o universo está do seu lado. Tente essa experiência algumas vezes. Não se deixe aprisionar pelo cinismo disfarçado de racionalidade. Veja o que lhe acontece quando você torna outras pessoas sortudas. (67) Faça o jogo dos círculos. Se você usar meu sistema de 4 minutos e 4 círculos para determinar objetivos diários como descrevi antes, poderá ser o criador do seu próprio universo. Experimente o seguinte: assim que acordar, pegue uma folha de papel e desenhe 4 círculos. Estes são os seus planetas. Em cima do primeiro, escreva sonho de vida. Digamos que sua maior meta de vida seja economizar R$500 mil para a aposentadoria. Então, coloque esse número dentro do primeiro círculo. Agora olhe para o segundo círculo, o próximo planeta no seu sistema solar. Este vai se chamar Meu Ano. Quanto você precisa economizar por ano para não se desviar de sua meta de vida? Agora que já preencheu seus 2 primeiros círculos com um número, vá para o terceiro, Meu Mês. Quanto precisa economizar todo mês para chegar à meta anual? Finalmente vá para o 4º e último círculo, Meu Dia. O que precisa fazer hoje que, se fosse repetido todos os dias, iria lhe garantir um mês bem-sucedido? Os círculos não precisam apenas ser preenchidos com objetivos financeiros. Podem ser metas do tipo conquistar a boa forma, aprender uma língua estrangeira, buscar novos contatos profissionais, desenvolver a espiritualidade, melhorar a alimentação ou qualquer outra coisa que seja importante para você. O poder desse sistema está em pensar nele como um universo. Quando você faz as contas, fica claro que cada círculo, quando realizado com sucesso, garante o sucesso do próximo. Se você atingir seu objetivo diário todos os dias, seu objetivo mensal será automaticamente alcançado.
nem precisa se preocupar. Se seu objetivo mensal for alcançado, o anual também será. E se seus objetivos anuais forem sempre atingidos, a sua meta de vida também será. Ao examinar a verdade matemática irrefutável desse sistema, um estranho sentimento toma conta de nós. Percebemos que todos os 4 círculos são totalmente dependentes do sucesso de um círculo apenas, meu dia. Então temos uma sensação fortalecedora de que acabamos de provar, no papel, que o nosso dia e a nossa vida são a mesma coisa. Não há outro futuro senão aquele que você está criando hoje. Seu futuro não está solto em algum lugar no espaço. Lembre-se de que você só precisa fazer os cálculos na primeira vez que determina os números de cada círculo. Depois disso, o exercício consumirá apenas 4 minutos do seu dia. Muitas vezes, nos meus seminários, os participantes alegam que são ocupados demais para essa atividade de estabelecer objetivos. Eles têm muito a fazer. Gosto de responder com as palavras de Henry Ford, que disse uma vez: se você não pensar no futuro, não terá um. No livro A Força Mágica da Vontade, Claude Bristol menciona um velho hábito que pode ter causado um impacto bem maior na formação de seu universo do que ele imaginava. Ele disse que sempre que estava ao telefone, ou apenas sentado, pensando, ele tinha à mão papel e caneta para ficar rabiscando. Costumava fazer rabiscos na forma de cifrões assim: cifrão, 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 cifrão. Mais tarde, quando Bristol começou a estudar a mente, o poder de sugestão e a arte da visualização mental, ele concluiu que seu hábito de toda a vida desenhando cifrões teve um impacto enorme em programar sua mente para sempre aproveitar oportunidades e fazer bons negócios em termos financeiros. A fortuna que adquiriu é prova de que devemos levar as observações dele a sério. (68) A competição nos ajuda a crescer. Dizem que o lema do pai de John F. Kennedy era: não dê um ataque, dê o troco. Acredito que possamos pensar um pouco diferente e ir além do espírito de vingança. Não dê o troco, dê o melhor de si. Quando Michael Jordan estava no 2º ano do ensino médio, ele foi cortado do time de basquete da escola. O técnico lhe disse que ele não era bom o bastante para jogar naquele nível. Foi uma decepção avassaladora para um rapaz que sonhava em participar do time. Porém, ele não usou esse incidente nem para dar um ataque nem para dar o troco, mas para dar o melhor de si. Todos já vivemos momentos assim, em que alguém nos diz que não somos bons o suficiente, que não acredita em nós. A reação mais comum é raiva e ressentimento. Mas há uma forma melhor de lidar com essa situação, que é criativa em vez de reativa. Pergunte a si mesmo: como posso usar isso? E transforme a raiva em energia otimista. Desse modo, você poderá se desenvolver além das expectativas negativas dos outros. Johnny Bench, astro do beisebol americano que jogou entre 1967 e 1983, passou por isso. No 2º ano do ensino fundamental, perguntaram o que eu gostaria de ser quando crescer. Eu disse que queria ser jogador de beisebol e riram de mim. No 8º ano perguntaram a mesma coisa, e mais uma vez todos fizeram um pouco da minha resposta. Mas 3 anos depois, quando eu estava jogando pela escola no ensino médio, ninguém mais duvidava de mim. De uns tempos para cá, parece que não valorizamos mais heróis e realizações individuais como antigamente. Competição se tornou uma palavra feia. Mas a competição, quando enfrentada com entusiasmo, pode ser a experiência mais motivadora do mundo. Acredito que o que algumas pessoas temem na ideia de competição é a possibilidade de se tornarem obcecadas em obter sucesso em detrimento de alguém, medo de ter muito prazer em derrotar e, portanto, ser melhor que outra pessoa. Em conversas com os professores dos meus filhos, disseram-me que a escola aos poucos retirou notas e premiações de algumas atividades, para que os alunos não sentissem a necessidade de se compararem uns com os outros. Os educadores estavam orgulhosos de terem amolecido seus programas educacionais, diminuindo o estresse e a competição. Mas eles não amoleceram o programa, e sim as crianças. Para encontrar motivação e descobrir o que temos de melhor, não há nada mais eficiente que a competição. Ela apresenta a valiosa lição de que, por mais que você seja bom, sempre haverá alguém melhor. Competir ensina que, ao tentar vencer alguém, você busca alcançar algo mais dentro de si mesmo. Um bom concorrente vai ajudá-lo a crescer. Ele irá estimulá-lo a ir além de sua capacidade atual. Se quer dominar um esporte, por exemplo, pratique com alguém melhor que você.
Quando deixar de levar a competição a sério demais e de se sentir ofendido, a disputa em si lhe dará energia. Perder ensina as crianças a crescer diante de uma derrota. Ensina também que perder não é o mesmo que morrer ou não ter valor nenhum. É apenas o outro lado de vencer. Se ensinarmos as crianças a temerem a competição por causa da possibilidade da derrota, estaremos na verdade diminuindo a autoestima delas. Busque sempre competir, mas faça isso no espírito da diversão, sabendo que superar alguém é menos importante que superar a si mesmo. 69. Diminua o volume da sua mãe. O psicólogo M. Scott Peck observou: para uma criança, seus pais representam o mundo. Ela acha que a maneira como os pais agem é a correta. Nos estudos de otimismo e pessimismo do Dr. Martin Seligman, ele descobriu a mesma coisa. Aprendemos a explicar o mundo a nós mesmos a partir dos nossos pais, e mais especificamente de nossas mães. Isso nos mostra que crianças pequenas escutam o que a pessoa que passa mais tempo tomando conta delas, geralmente a mãe, diz sobre as razões de tudo, e tendem a adotar esse mesmo estilo. Se a criança tem uma mãe otimista, tudo bem, mas pode ser um desastre para ela se a mãe for pessimista. Felizmente, os estudos de Seligman concluem que o desastre pode ser apenas temporário. O otimismo pode ser aprendido em qualquer idade. Saiba que, se você se julga um pessimista, não é nada motivador ficar culpando sua mãe por isso. O melhor modo de mudar isso é por meio da criação de si mesmo. Produzir uma voz na sua cabeça que seja tão confiante e forte a ponto de abafar a voz de sua mãe. Por mais que você queira eliminar a influência contínua de um adulto pessimista que fez parte da sua infância, lembre-se de que culpar outra pessoa nunca vai motivá-lo, porque isso reforçaria a crença de que sua vida está sendo moldada por outras pessoas. Ame sua mãe como ela é, afinal ela também aprendeu aquele pessimismo com alguém, e mude a si mesmo. 70. Vire de frente para o sol. Quando você está de frente para o sol, as sombras sempre caem atrás de você, escreveu Helen Keller. Esta foi a forma poética como a ativista recomendou o pensamento otimista. O que você olha e encara se torna maior na sua vida. O que ignora fica para trás. Mas se você se virar e olhar apenas para as sombras, elas se tornarão a sua vida. Quando eu era mais novo, lembro de ouvir outras crianças contarem uma piada sobre Helen Keller. Conhece a boneca da Helen Keller? Elas perguntavam. Você dá corda e ela esbarra nas coisas. Já pensei muito sobre essa piada, tentando entender por que uma piada sobre uma pessoa cega e surda seria engraçada. Acho que a resposta está em nosso desconforto em relação às pessoas que conseguem superar grandes infortúnios. Talvez rimos de nervoso porque não somos capazes de superar sequer os pequenos problemas. Nos dias de hoje, parece que está na moda se considerar vítima. Somos todos vítimas de algum tipo de abuso emocional, social, racial ou de gênero. Gostamos de pegar as dificuldades que enfrentamos e ampliá-las como se fossem terríveis injustiças. Helen Keller não reclamava por ter crescido numa família problemática, ou por ser mulher, ou por não receber dinheiro suficiente do governo para compensar suas deficiências físicas. Ela tinha desafios que a maioria de nós mal pode imaginar, mas se recusava a ficar fascinada por eles e tornar suas deficiências o centro de sua vida. Ela não queria se concentrar nas sombras quando havia tanto sol à disposição. O autor inglês G. K. Chesterton dizia que os pessimistas não reclamam tanto da vida quando você coloca um revólver na cabeça deles. De repente, conseguem pensar em 1 milhão de razões para viver. Essas milhões de razões estão sempre dentro de cada um de nós, esperando para serem lembradas. Nosso pessimismo é geralmente uma fachada falsa erguida para obter a compaixão dos outros. Em seu livro Sunrise, em que se baseou o emocionante filme Meu Filho, Meu Mundo, Beori Neil Kaufman conta a história real de como ele e sua esposa foram capazes de ajudar o filho autista a ter uma vida feliz. O casal fez uma escolha consciente de encarar a deficiência como uma grande bênção para eles. Foi apenas uma escolha, assim como se virar para o sol em vez de olhar para as sombras. Mas, como disse Kaufman, a forma como escolhemos ver o mundo cria o mundo que nós vemos. 71. Viaje para dentro de si. Muitas vezes deixamos que as impressões e as opiniões que recebemos dos outros formem a visão que temos de nós mesmos.
Ah, você acha mesmo que sou bom nisso? Perguntamos quando um colega nos elogia. Se ele nos convencer de que está sendo sincero, é possível que aceitemos melhorar nossa autoimagem dali em diante. É ótimo ouvir as avaliações de outras pessoas, especialmente se forem positivas. Todos precisamos disso para viver e nos sentir bem. Mas quando esse é o único parâmetro que temos, corremos o risco de ser bem menos do que poderíamos, porque nossa autoimagem depende do julgamento dos outros. E eles só podem ver aquilo que estamos fazendo no momento, não o que está dentro de nós, esperando para emergir. Como não podem enxergar além da superfície, sempre vão nos subestimar. Sua jornada deve ser interna. Viaje cada vez mais fundo para dentro de si mesmo para encontrar seu próprio potencial, que está apenas esperando pela motivação certa para ser despertado. A partir daí, mantenha a disciplina necessária para realizá-lo e ninguém mais deixará de reconhecê-lo. É claro que o feedback positivo e os elogios são um tempero para a sua vida, mas é você quem deve preparar a refeição principal, botando a mão na massa. Não olhe para fora de si a fim de descobrir quem é, olhe para dentro a fim de criar quem você é. « 72. Declare guerra. Anthony Burgess tinha 40 anos quando descobriu um tumor cerebral que iria matá-lo dentro de 12 meses. Estava completamente falido na época e não possuía nada para deixar de herança para sua esposa, Lynne. Burgess ainda não podia ser considerado um romancista profissional, mas sempre soube que tinha potencial para isso. Então, com o objetivo principal de deixar o rendimento dos direitos autorais para a mulher, ele colocou o papel na máquina de escrever e começou a criar. Não tinha certeza sequer de que seria publicado, mas não conseguia pensar no que mais poderia fazer. Assim, em janeiro de 1960, começou a escrever intensamente. Concluiu 5 romances e escreveu a metade de um sexto antes que o ano terminasse. Mas Burgess não morreu logo depois, como era previsto. Seu câncer entrou em remissão e acabou desaparecendo completamente. Em sua longa e gratificante vida como escritor, ele é mais conhecido por Laranja Mecânica, ele escreveu mais de 70 livros. Sem a sentença de morte do câncer, porém, talvez jamais houvesse produzido um título sequer. Muitos de nós somos como Anthony Burgess, escondemos a grandeza dentro de nós, esperando que alguma emergência externa a puxe para fora. Acredito que seja por isso que meu pai, e muitas pessoas de sua geração falavam com tanta nostalgia dos tempos da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, eles viviam num estado de emergência que exigia que as pessoas dessem o melhor de si mesmas. Se não há uma crise para inspirar nossos melhores esforços, temos a tendência de criar uma vida baseada no conforto. Tentamos planejar formas cada vez mais fáceis de viver, para que não sejamos surpreendidos ou desafiados por nada. As pessoas que desenvolvem o hábito da automotivação podem reverter esse processo e obter um senso de vitalidade maravilhoso. Os atletas costumam fazer isso. Há alguns anos, um repórter perguntou ao astro de basquete Kobe Bryant: como você está se sentindo para o jogo de logo mais com os Trail Blazers? Vai ser uma guerra, respondeu ele, com um brilho nos olhos. Não precisamos esperar que algo trágico ou perigoso venha nos despertar. Podemos obter a mesma vitalidade desafiando a nós mesmos. Um exercício ótimo para a automotivação é perguntar a si próprio o que você faria se estivesse na mesma situação inicial de Burgess. Se eu tivesse apenas um ano para viver, o que faria de diferente? « 73. Grandes mudanças são feitas aos poucos. Muitos anos atrás, quando comecei a planejar uma mudança de vida, passei por um período emocional instável. Ficava empolgadíssimo com a ideia do que eu poderia vir a ser, e tentava mudar a mim mesmo da noite para o dia. Então meus velhos hábitos me traziam de volta ao que eu costumava ser, o que me deixava desanimado e deprimido durante semanas, achando que não tinha as qualidades necessárias para me transformar. À medida que as semanas foram passando, finalmente cheguei à conclusão de que as maiores realizações são quase sempre construídas ao longo de muito tempo, e que, portanto, a criação de uma pessoa melhor também poderia acontecer aos poucos. Comecei a entender o valor das pequenas mudanças aqui e ali, que foram me levando em direção ao indivíduo que eu queria me tornar. Quando decidi ser mais saudável e melhorar meus hábitos alimentares, introduzia uma salada aqui, um pedaço de fruta ali, e levava esse processo de criação bem devagar.
Hoje quase não como carne vermelha, mas isso não aconteceu de repente. Todas as vezes que tentei algo abrupto, meu estômago, que costumava mandar na minha mente, derrubava essa decisão assim que eu sentia o cheiro do churrasco do vizinho. Seguindo o exemplo do psicoterapeuta Nathaniel Branden, que usa exercícios de completar frases em sua terapia, eu gostaria de propor um desafio a você. Pense bem e complete o seguinte: se eu trouxesse 5% a mais de senso de propósito para a minha vida hoje. Parece uma quantidade ínfima de mudança, mas, se você desse 5% a mais de sentido à sua vida a cada dia, imagine o que alcançaria em apenas um mês. Grandes realizações podem ser conquistadas quando nos concentramos em apenas uma pequena ação de cada vez. No livro Palavra por Palavra, a escritora Anne Lamott recorda um episódio de sua infância que a marcou bastante, e sempre ajuda a enxergar as coisas a partir de uma nova perspectiva. Há cerca de 30 anos, meu irmão mais velho, na época com 10 anos, estava tentando escrever um trabalho sobre pássaros. Ele tivera 3 meses de prazo, mas deixará para a última hora e o trabalho precisava ser entregue no dia seguinte. Estava quase chorando sentado à mesa da cozinha, cercado por folhas de papel, lápis e livros sobre pássaros, paralisado pela enormidade da tarefa à sua frente. Então meu pai se sentou ao lado dele, pôs o braço em volta de seu ombro e disse: "Um pássaro de cada vez, meu filho. Escreva sobre um pássaro de cada vez." Quando ficamos estagnados, não é porque não fizemos uma mudança grande o suficiente, mas porque não fizemos nada hoje que nos impulsionasse em direção à mudança. Não escrevemos sobre nenhum pássaro. Se você vê a si mesmo como uma obra de arte em andamento, aceite que algo dessa magnitude leva muito tempo para ficar pronto e valorize as pequenas mudanças. Empolgue-se com cada ação mínima que fez hoje e que o aproximou de seu objetivo. Se quer um corpo mais em forma e subiu de escada em vez de usar o elevador, comemore. Você está no caminho certo para a transformação pessoal. (74) Faça algo mal feito. Às vezes não fazemos certas coisas porque não temos certeza de que iremos fazê-las bem. Achamos que não estamos com vontade ou energia suficiente para cumprir aquela tarefa, então adiamos ou esperamos até que a inspiração venha a nós. O exemplo mais conhecido desse fenômeno é o que os escritores chamam de bloqueio criativo. Uma barreira mental parece se erguer, impedindo o escritor de continuar a escrever sua obra. Às vezes é tão grave que muitos procuram um psicólogo para ajudá-los. O bloqueio, ou falta de automotivação, ocorre não porque o escritor não consegue escrever, mas porque ele pensa que não pode escrever bem. Ou seja, ele acha que não tem energia ou inspiração para escrever algo que seja bom o suficiente. Então, a voz pessimista dentro de si o desencoraja, o faz duvidar da própria capacidade. Isso acontece com muitos de nós, mesmo com algo tão insignificante quanto um e-mail ou um relatório. Mas o escritor não precisa de terapia para resolver isso. Basta compreender como a mente humana funciona no momento do bloqueio. A cura para o bloqueio criativo, e também o caminho para a automotivação, é simples: ir adiante e escrever mal. A escritora Anne Lamott tem um capítulo em seu maravilhoso livro Palavra por Palavra chamado Primeiros Esboços Ruins. A chave para escrever, ela afirma, é apenas começar a produzir qualquer coisa. Pode ser o pior texto que você já escreveu, mas não importa. Quase toda boa escrita começa com primeiros esboços ruins, diz Anne. Você precisa iniciar de alguma maneira. Comece pondo alguma coisa, qualquer coisa, no papel. Com o mero ato de digitar um texto, você enfraquece a voz pessimista que tenta convencê-lo a não tentar. De repente, está escrevendo. Uma vez que entra em ação, fica mais fácil obter mais energia e qualidade para o seu trabalho. Um exemplo pessoal de como acabamos desistindo de algo pelo receio de não fazê-lo com perfeição é quando penso em correr para me exercitar. Por julgar que não estou em grande forma, a voz diz: hoje não. Mas a cura para isso é sair para correr de qualquer jeito. Não estou com vontade de correr agora, então vou dar um trote bem devagar, de um jeito bem preguiçoso que não vai me levar a nada, mas pelo menos terei cumprido a tarefa. No entanto, assim que começo a correr, algo sempre acontece que muda o que eu estava sentindo antes. No final, percebo que a corrida foi ótima e me fez muito bem. Nos meus seminários de motivação pessoal, costumo passar o seguinte dever de casa: cada participante deve escrever suas principais metas para o próximo ano.
Peço que preencham menos da metade de uma página. Não é uma tarefa difícil para pessoas que estão dispostas a se divertir enquanto colocam no papel a primeira coisa que lhes vem à mente. Mas você iria se surpreender com a quantidade de gente que se angustia, tentando escrever exatamente as metas certas, como se tivesse que se comprometer para sempre com aquilo. Alguns simplesmente não conseguem fazer o exercício. Para estimulá-los a completar a tarefa, eu digo: coloque qualquer coisa no papel e invente. Nem precisa ser verdade. Nem precisam ser as suas metas, apenas escreva, para que possa entender o trabalho que vamos realizar em seguida. O objetivo é somente realizar o exercício. De muitas maneiras, somos todos escritores. Nossos livros são as nossas vidas. E muitos de nós sofrem de uma forma trágica de bloqueio criativo que nos leva a não escrever mais nada. É uma tragédia mesmo, porque no fundo todos somos muito criativos. Poderíamos escrever uma vida maravilhosa. Só que temos tanto medo de escrever mal que acabamos não preenchendo sequer uma linha. Não deixe que isso aconteça com você. Se não está motivado para fazer algo que sabe que precisa fazer, resolva fazer mal e porcamente. Permita-se rir de si mesmo. Seja péssimo naquilo que está fazendo. Depois surpreenda-se com o que vai acontecer assim que iniciar o processo. 75. Aprenda a engenharia da visualização. Alguns anos atrás, tive o prazer de trabalhar com o palestrante motivacional Dennis Deaton e aprender com ele seus princípios de engenharia da visualização. A prática de engendrar a realidade a partir de seus sonhos fazendo uso ativo de imagens mentais. Eu costumava mencionar esses conceitos quando dava minhas palestras gratuitas uma vez por semana. Nessas ocasiões, tinha sempre ao meu lado minha filha Marjorie. Ela ajudava a distribuir os materiais do seminário, e quando a palestra começava, sentava-se em algum lugar da plateia, abria sua pasta com os papéis e participava. Marjorie tinha 10 anos, então eu não fazia ideia de quanto ela estava absorvendo da minha fala. Até que numa tarde de fim de semana, na área de lazer do nosso condomínio, eu relaxava numa espreguiçadeira enquanto Margie e sua amiguinha Michelle brincavam à beira da piscina. Havia muita gente por ali naquele dia, mas mesmo assim eu podia ouvir a conversa das duas perto da parte mais funda. Eu não consigo, disse Michelle. Claro que consegue, retrucou Margie. Só precisa acreditar nisso. Tenho medo de mergulhar. Nunca mergulhei na vida. Michelle, quer tentar do meu jeito? Sugeriu minha filha. Não sei, hesitou a amiga. Tá bom, qual é o seu jeito? Feche os olhos e se imagine num trampolim. Você consegue se ver de pé, prestes a saltar? Consigo. Ótimo. Agora quero que tenha uma imagem com ainda mais detalhes. Que tipo de maiô você está usando? Pode visualizar? É vermelho, branco e azul, respondeu Michelle, ainda de olhos fechados. Legal. Agora imagine que está saltando do trampolim em câmera lenta, como num sonho. Consegue ver isso? Consigo sim. Excelente. Gritou Margie. Você já pode mergulhar. Porque se consegue sonhar com isso, consegue fazer. Vamos lá. Michelle foi andando devagar atrás de Margie até a parte mais funda da piscina. Eu a seguia com o olhar, por cima do meu livro, disfarçadamente. Estava impressionado. Não tinha ideia do que iria acontecer em seguida, mas notei que várias pessoas ali perto também observavam as meninas. Michelle andou até a beirinha e parecia bastante assustada. Ela olhou para Marjorie, que disse: Michelle, quero que diga para si mesma, bem baixinho, se eu posso sonhar com isso, eu posso fazer, e depois quero ver você mergulhar. A amiguinha continuou repetindo a frase para si mesma até que, de repente, surpreendendo até a si própria, ela saltou, um mergulho quase perfeito na parte funda da piscina, praticamente sem espirrar água. Marjorie pulava de alegria, aplaudindo, quando Michelle saiu da água, sorrindo de orelha a orelha enquanto se preparava para saltar mais uma vez. Será que esse sistema é mesmo tão simples? Pensei comigo mesmo. O princípio é o seguinte: você não fará nada que não conseguir se imaginar fazendo. Quando tornar esse processo de visualização consciente e deliberado, começará a criar a pessoa que gostaria de ser. – 76. Torne as coisas mais leves. Luz do sol e sorrisos são a indicação certa para muitos medos e preocupações.
Grandes dificuldades podem ser resolvidas facilmente quando arrancadas da escuridão em que se encontram. E há muitas formas de fazer isso. Pense num problema terrível. Agora faça o seguinte: fale dele com alguém, desenhe algo sobre ele, liste fatos relevantes, conte a si mesmo piadas sobre o problema, cante sobre ele e, por fim, crie uma dança que o expresse bem. Se fizer tudo isso, seu problema vai parecer muito mais engraçado e menos assustador do que antes. É impossível gargalhar e ter medo ao mesmo tempo. Seu nível de motivação sempre será elevado se você for capaz de notar certa graça nos desafios. Então, quando estiver numa situação difícil, tente ver as coisas de maneira mais leve. Pense em algumas soluções engraçadas. O riso destruirá tudo que estiver limitando seu pensamento. Quando você ri, está se abrindo para as melhores coisas da vida. Sirva e enriqueça. Aumentar a própria riqueza é uma boa forma de motivação. A maioria das pessoas sente vergonha só de pensar assim. Não querem ser consideradas egoístas ou ambiciosas demais. Muitas têm a noção equivocada de que para ganhar dinheiro é preciso tirá-lo de outra pessoa. Ou temem dar a impressão de que são obcecadas por isso. Mas sabe quem é realmente obcecado por dinheiro? As pessoas que não têm nenhum. Elas pensam nesse assunto o dia inteiro. Está nas conversas da família, na mente delas na hora de dormir, e se torna uma parte destrutiva dos relacionamentos. A melhor forma de não ser obcecado por dinheiro é ter um bom plano para chegar à independência financeira. O caminho para a riqueza sempre passa pelos seus contatos profissionais. Quanto mais você servir nesses relacionamentos, mais produtivos eles serão, e mais dinheiro você vai ganhar. O dinheiro é uma energia vital que trocamos e usamos como resultado dos serviços que prestamos ao universo, escreveu Deepak Chopra em Criando Prosperidade. Quando você compreende que o dinheiro flui a partir do serviço, tem a oportunidade de entender algo ainda mais valioso. Quantias inesperadamente altas de dinheiro vêm de níveis inesperadamente altos de serviço. Uma forma de servir as pessoas em sua vida é perguntar a si mesmo: o que elas esperam? Quando isso ficar claro, a próxima questão será: o que posso fazer que elas não estão esperando? É sempre o serviço inesperado que gera mais comentários e agradecimentos. E quanto mais falam de você, mais seu valor aumenta em sua área profissional. Como o grande estudioso da prosperidade Napoleão Hill enfatizou muitas vezes, o hábito de ir além do que lhe exigem atrai grande riqueza. É sempre uma estratégia inteligente no trabalho fazer mais do que lhe pagam para fazer. É quase impossível manter um alto nível de motivação quando se está preocupado com dinheiro. Não se envergonhe de passar muito tempo analisando sua situação e planejando seu futuro financeiro. Pensar sobre dinheiro com antecedência o libera de ter que estar sempre pensando nisso depois. Permita-se associar o próprio bem-estar financeiro com uma capacidade maior de ajudar os outros. Se eu estiver vivendo na pobreza, como vou poder dar amor e atenção suficiente aos meus filhos se me doar ao próximo? Como posso ser útil se, por pura falta de planejamento criativo, estou sempre preocupado com minhas dívidas? A pobreza não é uma desgraça, disse Napoleão Hill. Mas certamente não é algo que se recomende. Faça listas sobre sua vida. Sempre que tiver um tempinho, pegue caneta e papel e faça listas diversas. Quanto mais itens você colocar no papel, mais capaz será de digitar o próprio futuro. Há um mito equivocado de que listas tornam tudo trivial. Na verdade, elas fazem o contrário. Dão vida às coisas. Um amigo meu fez uma lista de todas as coisas positivas sobre si mesmo de que conseguia se lembrar. Enumerou cada característica e realização de que se orgulhava. Ele mantém a lista em sua pasta de trabalho e a pega para ler quando está desanimado. Quando vejo aquela listagem enorme e vou lendo item por item, meu estado de espírito muda completamente e me sinto muito mais otimista e confiante, afirma. Produzir listas de metas e objetivos também é um motivador poderoso. Uma coisa é ir para uma reunião de trabalho tendo em mente o que você pretende falar ou resolver. Mas se tiver isso por escrito, vai se sentir muito mais forte e preparado. Colocar suas ideias no papel as torna mais reais para o hemisfério direito do seu cérebro. Se você já tentou fazer compras no supermercado para um grande evento sem ter uma lista, sabe o pesadelo que pode ser.
É bem provável que compre o que não precisava e tenha que voltar ao estabelecimento até mais de uma vez para adquirir os itens esquecidos. Com a lista, os itens são facilmente relembrados e parecem ganhar mais importância. Por que não aplicar o mesmo princípio à sua vida? Comece listando todas as coisas que gostaria de fazer antes de morrer. Mantenha a lista em um lugar acessível, onde você poderá vê-la e adicionar novos itens sempre que quiser. Depois faça uma relação das pessoas com quem pretende se manter próximo. Se a amizade é algo tão precioso, por que permitimos que algumas sejam esquecidas? Parece infantil fazer uma lista de amigos, mas você se surpreenderá com quanto esse método vai lhe ajudar a se lembrar de quem é realmente importante na sua vida e motivá-lo a manter contato com essas pessoas. Quando listamos nossas metas, escrevemos nossa história antes que ela aconteça. O lendário executivo de propaganda David Ogilvy iniciou sua agência de publicidade enumerando os clientes que mais queria: General Foods, Lever Brothers, Bristol Myers, Campbell Soup e Shell. Na época, essas eram as maiores contas publicitárias do mundo, e ele ainda não tinha nenhuma delas. Mas de certa forma ele as tinha, pois estavam em sua lista. Levou algum tempo, mas acabei conquistando todas essas contas no momento certo, disse Ogilvy. Frequentemente as pessoas procuram motivação naquilo que os outros escrevem. Se você se tornar um bom fazedor de listas, vai aprender a motivar a si mesmo a partir do que você mesmo escreve. « 79. Estabeleça um objetivo específico e poderoso. A maioria das pessoas se surpreende ao descobrir que a razão pela qual não conseguem o que querem na vida é porque estão definindo objetivos pequenos demais e vagos demais, e portanto sem poder algum. Seus objetivos jamais serão alcançados se não conseguirem atiçar sua imaginação. O que a desperta de fato é estabelecer um objetivo poderoso, grande e específico. Um objetivo poderoso é aquele que, antes mesmo de ser atingido, é palpável e tem vida própria. Ele fornece energia motivacional e lhe dá mais ânimo para levantar da cama todos os dias. Você pode sentir seu gosto, seu cheiro, seu toque e visualizá-lo em sua mente. Você adora escrever sobre ele porque, a cada vez que o faz, sente mais clareza sobre seus propósitos. Meu ex-sócio Dennis Deaton sempre ensinou o poder transformador dos objetivos grandiosos. Ele sugere a todos que criem um filme mental a que possam assistir tantas vezes quanto quiserem. No seu filme, você é o protagonista e vive os resultados de ter atingido aquele objetivo específico. Walt Disney nos deixou um grande legado, mas acredito que sua maior contribuição tenha sido resumir o trabalho de sua vida nestas palavras: se você pode sonhar com alguma coisa, pode realizá-la. Um objetivo poderoso é um sonho com um prazo para ser realizado. O prazo em si o motiva. Pessoas que determinam metas poderosas para si ganham mais sentido em sua vida. Elas sabem para onde estão indo. Quer saber se você tem um objetivo poderoso bastante? Basta observar o efeito que ele tem sobre você. O que importa não é o que este objetivo é, mas o que este objetivo faz.